falar pro Deltan, primeiro eu dizer da minha enorme admiração pelo trabalho dele, é um herói nacional, mais um, com o Sérgio Moro. A questão é a seguinte, eu estava falando exatamente de fake news, né? Mas as fake news, esse inquérito das fake news, essa lei da mordaça dos fake news, age incisivamente sobre o cidadão comum que tem pela primeira vez a sua percepção democrática, a sua chance democrática de falar nas redes sociais. As fake news, o senhor já foi vítima de fake news, Dallagnol, da própria imprensa, quando, em conluio com a Intercept, disse que o senhor e a Lava Jato fizeram irregularidades jurídicas, tentaram melar o trabalho de vocês toda vez. Ou seja, que tipo de lei pode coibir as fake news da própria mídia e perguntar, houve sim ou não irregularidades jurídicas no processo da Lava Jato? Interrogação. A questão é quem é o juiz para julgar se uma notícia, se uma opinião, pior ainda, um juízo de valor é falso, é verdadeiro. Esse assunto é muito sensível. A gente, na dúvida, sempre deve privilegiar a liberdade de expressão. Quando eu vi alguns tweets que estavam sendo objeto de inquérito no Supremo, eu fiquei muito preocupado, porque alguns ali me parecem muito dentro do conteúdo da liberdade de expressão e alguns até foram emitidos por parlamentares. E os parlamentares têm imunidade material por suas palavras e votos. Eles têm uma proteção especial constitucional para que eles possam falar em consequência aquilo que outros cidadãos não poderiam falar até. Algo que seria um crime de difamação, de calúnia, o parlamentar pode falar justamente para dar um âmbito de proteção maior para a liberdade de expressão. Então eu tenho um receio de regulações sobre isso. Por outro lado, existe sim essas fake news, é algo ruim, é algo antidemocrático, é algo que mancha reputações. Nessa semana, por exemplo, nós tivemos uma divulgação que foi objeto da nossa primeira representação criminal contra alguém na história da Lava Jato. A gente tanto preza a liberdade de expressão que mesmo quando a gente foi xingado, injuriado, caluniado ao longo desses 6 anos, a gente nunca fez nada, mas essa última foi muito grave. Um jornalista colocou que nós teríamos sistemas guardião, ou seja, a gente teria sistemas de interceptação telefônica à margem da lei que existiria em Curitiba uma Grampolândia. Isso é uma teoria da conspiração tipicamente terraplanista por uma série de razões. De onde que eu acho que saiu essa ideia? Nós tivemos uma visita da Procuradoria-Geral da República a Curitiba na última quinta-feira e, nessa visita, sem objeto anunciado, sem objeto claro, sem fundamento anunciado e claro, uma das coisas que aconteceu foi uma inspeção visual. Fizeram uma inspeção visual nos equipamentos de informática, não encontraram nada. Depois, eles perguntaram especificamente para um aparelho gravador de voz. Eles foram levados até onde estava instalado esse aparelho gravador de voz, constataram, foram apresentadas todas as explicações sobre ele. Esse é um aparelho que foi comprado mediante licitação em 2015, que custou R$15 mil e que faz gravação de PABX, de ramais de PABX. Ele faz uma autogravação de nós mesmos. Por que ele foi comprado? Nós estávamos sofrendo em 2015, 2016, uma série de ameaças. As pessoas ligavam na força-tarefa, ameaçavam matar, ameaçavam coisas piores, mandavam cartas com cocô dentro, com pó branco. A gente, como disse, a gente incomodou muita gente. E existiu essa reação e o modo de a gente se proteger foi comprar esse aparelho de autogravação. Isso não tem nada a ver com Guardião. Foi um aparelho, não foram 3. A Procuradoria registrou a compra de 3, por quê? Porque nessa modalidade de licitação, você aponta até quantos você pode possivelmente comprar. Mas só um foi efetivamente comprado e pago. Tem lá todos os documentos, nota de empenho, registro de licitação, tudo público. Isso não tem nada a ver com o Guardião. O Guardião custa entre 500 mil e R$1 milhão. O Guardião serve para interceptações telefônicas e grampo externo. Esse outro aparelho que nós tínhamos no edital da licitação estava expressamente previsto que ele não faz grampo. Ele não faz interceptação telefônica. Agora, mais ainda, isso é mais conspiratório ainda, porque ainda que existissem guardiões, para que alguém ia ter 3 guardiões, gente? As polícias aí do estado inteiro têm um guardião. Um guardião é operado por N pessoas, a gente não ia nem ter equipe para operar 3 guardiões. E mais ainda, é mais conspiratório ainda, porque um guardião ele não faz interceptação telefônica sozinho. Ele precisa de uma ordem judicial que determine a empresa de telefonia que desvia o sinal. Ainda ia se exigir ordens judiciais para as empresas de telefonia. A Lava Jato jamais teve um aparelho guardião, o Ministério Público Federal da Lava Jato jamais teve um aparelho guardião, a gente jamais operou a interceptação, todas as nossas interceptações foram feitas pela Polícia Federal com ordem judicial. Agora, esse jornalista, depois da visita da Procuradoria-Geral da República, publicou isso, a gente fez uma notícia falando que era fake news e ele reiterou isso, dizendo que ele tinha fontes confiáveis. É muito estranho, é muito
difícil entender que precisa dessa visita específica da Procuradoria-Geral, procurando por esse aparelho, possa ter sido saído uma notícia tão deturpada, tão ofensiva, que aponta uma ilegalidade falsa, uma verdadeira fake news ofensiva ao nosso trabalho, tentando tirar a credibilidade do trabalho. Eu não consigo compreender isso fora da criação de um ambiente para desmonte das forças-tarefas, dentro também das outras notícias que saíram recentemente, como aquela do Procurador-Geral da República, falando que as forças-tarefas seriam clandestinas. Como eu disse, o próprio Procurador-Geral da República criou as forças-tarefas da Lava Jato, as diferentes forças-tarefas, e elas atuam de modo regular, lícito, transparente, há mais de 6 anos, fazendo esse importante trabalho da sociedade brasileira contra a corrupção. Mas, e as irregularidades, mas isso aí, doutor, reagindo. Então, mas isso aí você já tem instrumento para processar o cara, para mostrar que não precisa ter uma comissão que vai dizer o que é sagrado. Que vai perseguir só gente comum, né? Esse é o problema. O nosso medo é justamente esse, entendeu? É a galera ficar com medo de emitir opinião. Fica intimidado, só vai perseguir só o Zé Mané do Twitter. Isso é um absurdo. Eu concordo. A liberdade de expressão, dentro dos limites constitucionais e legais, ela deve ser muito protegida. Ela é um pilar da democracia. É o que gera o amadurecimento das instituições. Eu posso discordar de uma série de críticas feitas contra a Lava Jato, mas críticas que não extrapolam para calúnia, difamação e injúria, elas são legítimas. A gente tem que debater, a gente tem que prestar contas perante a sociedade. E quando descamam para injúria, calúnia e difamação, como eu disse, isso pode ser objeto de representação para que seja apurado esses crimes e as pessoas sejam punidas.